vocês gravem a seguinte informação, a informação que eu já disse para vocês algumas vezes, né? A introdução da Unicentro é curta. Você pode gastar ali, ó, de 4 a 5 linhas. 4 a 5 linhas. E eu acho, honestamente, que 5 tá de bom tamanho. Eu já vi mais linhas, né? Eu já falei pra vocês que eu já vi introdução com 7 linhas, mas eu acho um desperdício, porque aí você vai ter menos linhas para gastar no teu desenvolvimento. Nunca se esqueçam, né, que o texto da Unicentro é de 17 a 21 linhas, então você não tem muito espaço. Teu espaço é muito curto. Por isso que uma introdução aqui, ó, dentro desses parâmetros, vai te garantir com certeza absoluta um conforto para escrever depois. Ou seja, uma segurança, mais linhas, mais espaço, mais tempo para você debater na sequência. Pensando nisso, eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de introduções sobre temáticas diferentes. Algumas que já caíram no Unicentro, outras que não, de aluno meu, para vocês perceberem o que essas pessoas fizeram. Esse tema, se vocês forem, eu tinha colocado o ano dele aqui, acho que é 2023. Nesse tema da Unicentro, e aí eu já quero mostrar para vocês uma coisa: nem sempre a Unicentro vai trazer texto. Pode ser que a Unicentro traga para vocês, meninas, uma tirinha, como é o caso aqui, ó. Um dos temas sempre serão 3 temas, tá? Isso é fato. Só que neste tema em específico, que na época foi o que os alunos acharam mais fácil, a Unicentro trouxe uma tirinha do Armandinho, em que ele tá conversando ali, ó, com uma mulher adulta, aparentemente, né? Mulher, eu estou fazendo uma interpretação, porque tem uma saia, porque tem um sapato e etc. Mas vamos ver se tem mais pista, né? E ele diz o seguinte: então, ela, né, fala assim primeiro, ó. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza. Aí ele diz: espero que sim, depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Então dá pra ver que o Armandinho, uma criança, está discutindo, debatendo com uma mulher adulta, né, sobre natureza. A gente tem a pista aqui, né, porque ela fala aqui natureza. Beleza. Então, como a gente tem essa pista, vamos ver o que a frase tema da Unicentro tá pedindo. E a frase tema da Unicentro, gente, ela é muito diferente da frase tema do Enem. A frase tema do Enem é uma frase grande, né, que fala: escreva sobre a problemática de não sei o que, não sei o que lá. Aqui nem sempre vai ser isso. Aqui, às vezes, pode ser que a Unicentro dê uma embolada no tema para você. E eu vou te mostrar o que ela fez aqui. Então, ela diz assim, ó: com base na tirinha, redige um texto dissertativo argumentativo em que discuta a seguinte premissa. O que é uma premissa? Um pensamento reflexivo. Ó, veja que não é uma frase pronta. É algo para você pensar sobre. E aí vocês vão pensar assim: meu Deus, mas como eu faria isso? Vou mostrar para vocês. O uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Não é uma frase tema, como aquela assim: os desafios do uso do tabaco, problemática sobre os bebês reborn, sabe? Não é. É uma premissa, uma reflexão. E mesmo assim, gente, ela vai ter palavras-chave. Como assim, professora? Ó, o uso, então a gente já tem aqui o uso. Dos recursos naturais. Opa, a gente tem recursos naturais porque nós vamos falar sobre natureza. Para a satisfação de necessidades presentes, não pode comprometer a satisfação da geração futura. Então, qual é a reflexão aqui? Que usar os recursos hoje da natureza para satisfazer o que eu quero, a minha geração, não pode, de jeito nenhum, comprometer o futuro, as próximas gerações. Não é difícil de interpretar isso, tá vendo? Não é difícil, você vai pegando as palavras, ó. É sobre uso. Usar o quê? Recurso natural. Hoje, que tá falando no presente, não pode comprometer. Juízo de valor, essa palavra é importante, é o recorte, ó.
Não pode comprometer o futuro, as próximas gerações, a necessidade deles. Como eu faço para transformar isso em tese? Faz a pergunta. Faz a pergunta. Como professora? Ó, será que se eu explorar a natureza hoje em dia, no futuro, vai comprometer as próximas gerações? Sim ou não? Ponto. Percebe? Então não fiquem com medo se a Unicentro aparecer para vocês com um negocião assim, premissa, uma reflexão. Interpreta isso como eu fui fazendo, vai mostrando para você mesmo as palavras-chave e transforma na pergunta. Pronto, você já vai conseguir estabelecer aqui dentro a tua tese, a tua pergunta, a tua própria resposta. E aí, você vai trazer essa tese para a tua introdução. Eu vou mostrar para vocês como esse aluno aqui fez essa introdução. Deixa eu só arrumar isso aqui que tá muito grande. Quero diminuir, senão não enxergo. Pera aí. Ai, tirei esse troço daqui. Aí. Esse aqui, tem uma cartilha que depois eu vou mandar para vocês de redações da Unicentro. Textos bons, textos mais ou menos, né? Textos, não mais ou menos, mas vale 25, né? O texto mais alto dessa cartilha é 23. Mas eu vou mostrar quando der tempo para vocês os motivos, por que que tem tanto desconto em alguns textos, né? Hoje eu trouxe só introduções para vocês verem. Essas que eu trouxe são excelentes, por isso que eu trouxe, para mostrar para vocês como é que essas pessoas articularam, tá? Vou começar mostrando coisas. Então, o título que a pessoa deu a este texto é Pensamento Coletivo. Ok, vamos ver a introdução. Então, é uma introdução com 4 linhas, tá, gente? Aqui tá digitado, por isso que aumenta, né? Outra situação. Mas a pessoa fala assim, ó. Mahatma Gandhi disse que a natureza é capaz de suprir todas as necessidades humanas, menos a ganância. Essa frase sintetiza a postura do homem moderno, o qual, sob uma postura imediatista, utiliza os recursos naturais para os favorecimentos sociais e econômicos próprios. Assim, conectivo, a preocupação com o legado ambiental das futuras gerações é indispensável em uma sociedade inconsequente. O que eu diria para vocês logo de cara aqui, ó? Que eu tenho pistas para identificar a tese desse aluno. Ah, professora, como assim? Olha aqui, ó, quando ele fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui. A preocupação com o legado ambiental das futuras gerações. Isso é tese. Então, quando ele vem aqui para mim com a palavra preocupação, eu tenho juízo de valor, tá? Aqui, ó, preocupação. Quando ele diz indispensável, eu tenho outro juízo de valor. Ou seja, esse aluno, ele deixa muito claro aqui, ó, o posicionamento dele sobre aquela discussão ali de cima. Porque ele diz: que a preocupação com o legado futuro em relação ao meio ambiente é indispensável numa sociedade, né, inconsequente. É indispensável em uma sociedade inconsequente. Veja, gente, que aqui nessa estrutura de introdução, a pessoa colocou a tese no finalzinho, tá vendo? Ela aparece no último período. O que que tem no primeiro período? No primeiro período, nós temos um Mahatma Gandhi, ou seja, uma discussão de fora vindo. Eu não gosto de chamar de repertório na Unicentro, porque não é uma competência da Unicentro, né? Mas é um conhecimento de mundo que vem. Mahatma Gandhi, de fato, ele fala mesmo, né? O Mahatma Gandhi foi um ativista político, né? Um ativista social, sempre discutindo em relação à questão racial, à questão educacional, à questão do cuidado com o mundo, de modo geral, né? Então, aqui, o que que esse aluno fez? Ele fez uma relação ali, né, que o Mahatma... Isso aqui me parece muito frase decorada, tá? Já tô contando isso pra vocês. Eu gosto dessa introdução, mas parece frase decorada, assim. Não é tal qual o autor disse, mas deu um jeitinho de encaixar. Disse que a natureza é capaz de suprir todas as necessidades humanas, menos a sua ganância. Sabe quem eu usaria aqui muito melhor? Não que o Mahatma não seja, o Ailton Krenak. Depois eu vou tentar mandar um livro dele em PDF para vocês, que se chama A Vida Não é Útil.
Bem curtinho, gente. É uma daquelas leituras obrigatórias. Ele tem no Sesc, sabia? Eu trabalhei no Sesc uma época e o Sesc empresta livros lá da biblioteca. Então você pode ir lá fazer teu cadastro. Eu trabalhava na biblioteca. E os livros é gratuito o empréstimo. É um livrinho curtinho. Se tem 50 páginas é muito. Quem é Ailton Krenak? Hoje ele ocupa uma cadeira na. Ai, meu Deus, lá das letras. Esqueci o nome. Olha de louca. Na ABL, Associação Brasileira das Letras. É. Mas ele é o primeiro indígena a ocupar essa cadeira. Esse livro dele é genial e ele fala a mesma coisa que o Mahatma Gandhi está falando aqui, que a natureza é capaz de suprir, não exatamente, né, as nossas necessidades, mas a gente é muito ganancioso, destrói tudo, arrebenta com tudo, etc, etc. Tá? Eu vou tentar achar em PDF, eu acho que eu tenho, e mandar para vocês. Voltando. Até aqui, a gente tem o Gandhi. Depois tem uma explicaçãozinha sobre o que que ele fala, né? Essa frase sintetiza a postura do homem moderno, o qual, sob uma postura imediatista, utiliza recursos naturais para favorecimento social e econômico próprio. Bom, assim, a preocupação com o legado ambiental das futuras gerações. O que que eu quero que vocês enxerguem nessa introdução Unicentro? O que que tem aqui? Contexto mais tese, só. Mesmo que tenha 3 períodos, tem contexto e tese. Tem uma Mahatma aparecendo, uma explicação da frase dele trazendo para a atualidade, e no último período, uma tese com as palavras preocupação e indispensável presentes para fazer essa marcação de opinião. Só. Esse é um estilo de introdução. Guardem bem isso. 3 pontos finais. Então, vou até anotar aqui que depois a Ana assiste novamente, né? Talvez a Aline assista também. Nós temos aqui 3 períodos. É possível. Possível. Vou mostrar para vocês um outro exemplo de introdução agora. Um outro exemplo em que vocês vão perceber, por exemplo, que nós temos uma quantidade menor. Deixa eu só apagar agora. Uma quantidade menor de informações. Peraí. Como assim menor? A pessoa organiza em menos períodos. Quer ver? Deixa eu ver se é esse. É, deixa eu só arrumar. Então, aqui, vou pular esse, que esse é muito longo. Vou nesse menor aqui para vocês perceberem. Aqui, vocês vão ver que também, ó, é da Unicentro, é da 2024, um dos temas, né, que caiu em 2024. E essa aqui é uma introdução mais curta do que aquela outra. Também foi feita em 4 linhas. Quando a gente vai ver a letra da pessoa, também foi feita em 4 linhas. Qual a diferença aqui? É que essa daqui fez uma letra maior, então ela ocupou essas 4 linhas de um jeito bem estratégico também, tá? Qual era o tema aqui? Tinha um textão, por isso que eu não trouxe para vocês. Era um texto longo, não era uma charge, nada do tipo, nem uma tirinha, era um textão, meia página de texto. Uma reportagem. E aí a Unicentro disse assim: com base nessa reportagem, redige um texto dissertativo argumentativo que responda à questão. Tinha uma pergunta. E eu lembro que na última aula acho que nós falamos sobre pergunta. E a Unicentro veio com uma pergunta. Ela disse assim: à medida que a tecnologia avança, o que podemos esperar da integração entre humanos e máquinas? O que esperar? Veja bem, gente, nós temos aqui, igualzinho vocês, né? A gente faz aquela busca do contexto, do recorte temático, do temão. Nós temos um temão. Qual é o temão, prof? Tecnologia, ok? Nós temos também um recorte. Qual é o nosso recorte aqui? A integração. O que que é integração? Juntar essas duas coisas. E nós temos um contexto. Qual é o contexto? Humano e máquina. Então, o tema pergunta: à medida que isso avança, o que que a gente pode esperar dessa junção entre homem e máquina? Dá para esperar alguma coisa pensando em tese? Sim, não. Sim, você pode esperar, entenda essa palavra esperar como consequências. Veja, um jeito diferente, né? Poderia ser consequências, desafios, poderia ser impactos. Esperar
já me traz assim o sentido de você. Opa, o que que acontece, será, quando eu grudo homem e máquina nesse avanço tecnológico, tá? Veja, é diferente, em forma de pergunta. Mas mesmo assim, você ainda tem que pensar na sua tese. Quais são os impactos ali, né? O que que se espera de uma junção entre humano e máquina, ok? Para você pensar em elaborar uma tese. Eu vou mostrar para vocês essa introdução. Eu quero que vocês, vou ler, quero que vocês me contem se vocês sabem onde está a tese aqui, tá? Então, o aluno escreve, isso está na cartilha da Unicentro. O aluno escreveu assim: deu título O Colapso da Vida Humana. Achei interessante essa palavra colapso. Estou mostrando para vocês esses títulos para vocês terem noções. Eu vou dar uma aula para vocês só de título depois que nós terminarmos a conclusão da Unicentro, tá? Então, o aluno fala assim: o ano é 2023 e a indústria 4.0 está a todo vapor, não com os trens do século XVIII, mas com a inteligência artificial. Essa tecnologia, no entanto, à medida que avança, representa o colapso da vida humana, uma vez que a integração entre humanos e máquina afeta negativamente a sociedade. Onde está a tese do aluno? O colapso da vida humana. Você acha que começa aqui, Aline? Sim. Sim. Tem mais alguma pista indicativa de tese? Eu acho que a integração entre humanos e a máquina afeta a negatividade da sociedade. Opa, até onde, Ana, vai tese e até onde é tema? Hum, tá. Eu acho que. Ai, deixa eu pensar, que isso tá meio. Olha ali em cima, olhem ali em cima, meninas, a frase tema. Olha o que aparece ali em cima para vocês. Veja se o aluno trouxe. Seria então aonde a Aline falou até a sociedade. Uhum. Então eu diria assim, ó, a tese dessa pessoa, ela mora aqui, ó. Começa naquele colapso que a Aline disse e ela vem com essas palavras aqui, ó. Ah, professora, por quê? Porque a palavra afetar é muito forte. E negativamente é muito forte, são marcas de juízo de valor. Lembra que eu disse para vocês, afeta, interfere negativamente, prejuízos, né? Enfim, negligência, aquelas palavreadas lá toda. Essas aqui são muito importantes. Veja que essa pessoa é muito esperta, porque olha aqui, ó, ela traz o tema, ó, integração entre humanos e máquina. Tá aqui em cima, ó, esperta. Sabe por quê? Ela fala, ó, banca, é isso aqui que eu vou te contar. Presta atenção. E eu vou dizer o quanto isso é problemático, porque afeta negativamente a sociedade. Meninas, eu passaria uma grande régua aqui, bem aqui, e diria o seguinte: essa tecnologia para frente a construção da tese. Como? Por causa das palavras de juízo de valor. Essa para o que está antes, eu tenho uma contextualização. Ou seja, mais uma vez, eu tenho contexto mais tese. Pensando na Unicentro, eu não preciso apresentar os argumentos se eu não quiser, porque não cabe. Mas se eu quiser, eu posso. Qual que você me indica fazer, professora? Se não tiver espaço, exatamente como tá aqui. Agora vocês vão me perguntar, qual introdução você prefere? A que você me mostrou antes ou esta daqui? Esta daqui. Vou dizer por quê. Então, o aluno diz que o ano é 2023, o ano em que ele estava pensando sobre essa temática. Ali em cima tá 24, né? Porque foram os alunos que entraram em 2024, mas a prova foi no finalzinho de 2023. Ele está se situando no tempo. O ano é 2023. E a indústria 4.0, olha a sagacidade. O que que é isso daqui? É puro repertório, conhecimento de mundo. A indústria 4.0 está a todo vapor. Veja, gente, ele não poderia usar esse a todo vapor no Enem. Não pode? Isso daqui é uma linguagem metafórica. O Enem não aceita. A Unicentro implora por isso. Isso aqui mostra para a Unicentro que você não tem medo,
que você tem autoria, que você tem criatividade. Quando eu falo em autoria, na Unicentro, é isso aqui que eu falo. É não ter medo de ser criativo. E esse aluno aqui não teve. Todo vapor. No Enem, jamais. Não com os trens do século XVIII. Então, ele mostra que sabe que no século XVIII existiam esses trens surgindo, esse movimento tecnológico surgindo. Só que agora o ano é 2023. Qual é a nossa pegada agora? A IA, com a inteligência artificial. Achei legal esse contexto, porque há uma brincadeira. 2023, indústria 4.0 a todo vapor. E olha a metáfora linda, gente, porque quando fala todo vapor, ele faz uma brincadeira depois, não com os trens, não é o vapor dos trens do século XVIII, que também era o movimento tecnológico para aquela época, né? Mas sim com a inteligência artificial, muito autoral. Quando eu falar em autoria, lembrem dessa brincadeira do todo vapor, da brincadeira do trem, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da inteligência artificial a todo vapor. Achei muito interessante, genial. Ó, a estratégia. O aluno vem aqui bem bonito usando esse essa, que é um pronome demonstrativo. Viram, meninas, que aqui ele não vem com desse modo, igual nós fazemos no Enem. Nesse sentido, igual no Enem. Ele vem com este essa, que é um pronome e é demonstrativo e ocupa menos espaço para fazer o quê? Uma retomada do que ele disse antes. Essa tecnologia, qual? Essa que ele fala antes da IA, da indústria 4.0 de 2023. No entanto, aqui eu tenho outro conectivo que eu já falei para vocês, que é um conectivo de contra-argumentação. Por quê? Porque é uma conjunção adversativa. A conjunção adversativa, quais são elas? Lá, o tome do copo. Lembra que eu falei para vocês, né? O todavia, o mas, o porém, contudo, entretanto e no entanto, trazem essa ideia de, opa, peraí, mas não é bem assim. E é o que o aluno faz aqui. Essa tecnologia, no entanto, à medida que avança, representa o colapso da vida humana. Olha o título dele aqui, gente. O título de vocês vai sair de dentro do texto de vocês. Ah, professora, posso copiar? Pode e deve. Ó. Por isso que o teu título só vai ser feito depois que o texto inteiro estiver pronto. Porque você vai olhar para o teu texto e falar, nossa, o que melhor resume o meu texto? Esse trecho, esse é o título. Aqui já está na introdução, tá? O que que eu quero que vocês reparem? Do essa para frente, tem uma colinha entre tema e tese, tá? Mas também ele retoma o que ele já disse. E é o essa que faz isso. Essa tecnologia que eu te contei antes, no entanto, à medida que avança, representa um colapso da vida humana. Uma vez que também é conectivo, que vai explicar agora por que que é esse colapso. Uma vez que a integração entre humanos e máquina afeta negativamente a sociedade. Se vocês forem me perguntar especificamente onde está a tese, professora, está aqui. Afeta negativamente. Por mais que a palavra colapso já seja um empurrãozinho, a tese mesmo está aqui. Porque o ponto de vista da pessoa é dizer que é ruim. É ruim. Afeta negativamente. Dois períodos. Guardem isso. Dois períodos bons. O primeiro, muito criativo. O segundo, retoma tema, retoma tese. E é esse movimento para a Unicentro que eu quero de vocês.